E aí, clã, sejam bem-vindos ao Intervalo pro Café, eu sou o Renato. E eu sou o Dom. E hoje a gente tá aqui pra mais um vídeo nerd falando sobre anime, mais um sobre Jujutsu Kaisen. Talvez a maioria de vocês não saibam, mas a gente postou um logo quando saiu os primeiros episódios de Jujutsu. A gente resolveu fazer mais um agora porque muita gente pediu pra gente fazer, falando o que a gente achou desse, entre aspas, primeiro arco do anime. Até agora o anime tá com 13 episódios, dia 8, pelo que eu vi, sai um OVA. E lá pro dia 15 volta a continuação do anime, com o torneio do intercâmbio, que quem já assistiu ao anime sabe muito bem o que é. Mas a gente vai tentar fazer nesse vídeo aqui o mais limpo de spoilers possível e sem nenhum spoiler crítico. Por quê? Esse é um vídeo, querendo ou não, vale seu tempo. Então é mais para esse público que, primeiro, quer saber a nossa opinião. Segundo, quer saber se vale assistir o anime, esse primeiro arco aí de 13 episódios. Certo? Certo. Antes de começar, quero pedir para vocês seguirem a gente no Instagram, Renato_PC. Rodolfo_PC. O canal também, canal Intervalo pro Café. Quero dizer que tem muita coisa legal vindo por aí. Inclusive, essa semana ainda sai um vídeo falando sobre o que vem nesse ano de 2021 no canal. E amanhã tem live aqui no YouTube, certo? Então, bora pro vídeo. Vamos começar falando um pouquinho da história, do que se trata Jujutsu Kaisen. Basicamente, o anime segue Itadori, um garoto deslocado na escola, aquele típico personagem que é muito talentoso e por isso se vê desmotivado. Ele também tem no seu âmago o desejo de salvar as pessoas, que é colocado dentro dele por seu avô, que está doente e é apresentado logo no começo do anime já em estado terminal, e que ele fala pro Itadori que ele precisa salvar as pessoas e que ele não deve ficar sozinho. O Itadori se vê preso a uma trama mais complexa, misteriosa, quando ele se depara com um feiticeiro Jujutsu que está seguindo um objeto amaldiçoado de alto nível, então ele se vê obrigado a lutar com uma criatura amaldiçoada, e mais do que isso, ele assimila uma parte do Sukuna, que é, dentro da mitologia do anime, uma figura quase como o diabo. Ele é um ser humano que atingiu um nível tão alto de energia amaldiçoada que se tornou realmente um yokai, digamos assim, muito poderoso. E Itadori é a única pessoa que consegue, por algum motivo, manter dentro dele essa energia, restringir o Sukuna. Isso é uma parada legal do anime, um plot interessante logo no começo, porque ele não tá ali, vou salvar o mundo, vou me tornar super forte, derrotar o vilão. Logo no início ele recebe essa missão suicida, assimilar todas as partes do Sukuna, os 20 dedos dele, porque ele tem 4 braços. Depois disso, ser morto junto com o Sukuna para acabar com a existência dele. Só pra ressaltar isso aí, Diga. Dele ser o receptáculo, o objeto amaldiçoado ele não pode ser destruído, mas sim o hospedeiro portando esse objeto amaldiçoado, sim. Então, só por isso, é um anime interessante que tem uma premissa legal, não é, Rô? Uhum. Isso a gente comentou lá no primeiro vídeo que a gente fez, que tá o card aqui se você quiser ver a gente falando um pouco mais sobre o início do anime, porque justamente Isso é interessante. Traz uma questão dualista diferente, abre possibilidades para você ter essa luta interior entre esse bem e o mal, esse personagem que pode acabar se tornando maligno. E vou admitir aqui, eu não sei quanto o Rodolfo, mas eu não esperava tanto do anime, sinceramente. Achei que ia ser um negócio bem clichê, que não fosse me prender muito, mas acabei me surpreendendo, de certa forma. É o mesmo estúdio do The God of High School. O The God of High School eu já não gostei tanto. A animação é muito boa e tudo mais, mas eu já não gostei tanto. A gente fez crítica também de todos os episódios, tá no card aí. Esse eu já achei diferente. Logo no primeiro episódio, segundo, assim, ele já passa uma premissa interessante, já começa um enredo bacana e que faz você querer manter a história. E te deixa interessado. E ele não é corrido. Aqui a gente vai dar nossa opinião de fã pra fã. Não vai ser um daqueles vídeos que a gente faz com um pouco mais de informação. Vai ser mesmo de fã pra fã. E acho legal falar isso que o Rodolfo disse, que ele não é corrido. Tanto que a gente vê, já tá no episódio 13 e ainda vai ter mais. Provavelmente vai ter mais um arco inteiro. Esse é um arco de introdução, Sim. basicamente. O que aconteceu nesse arco foi apresentar o Itadori, o Megumi e a menina que agora eu vou ficar devendo. Eu também não lembro o nome dela, não. Também tem outros personagens e, inclusive, já puxo pra isso. Um ponto muito positivo do anime que vale a pena você assistir é pelos personagens carismáticos. Poucos personagens ali são dispensáveis. Você tem vilões muito bons, você tem o Marito, que vocês vão saber quem é, algumas outras maldições, outros personagens B que são introduzidos de forma muito boas. Aposto que quem já assistiu, já veio na cabeça algum personagem aí, um certo garoto que sofre bullying. Tem outros personagens que são, sim, introduzidos de forma muito boa e que levam o Rodolfo a chorar, por exemplo.
Jujutsu Kaisen também ele tem uma forma brilhante de apresentar algumas situações. Por exemplo, a questão das maldições. Eu não vou ser muito específico para não dar spoiler, mas tem todo um conteúdo filosófico, digamos, existencial, digamos assim. Sim. Para ele meio que colocar na mesa. Será que as maldições elas só querem viver ou elas querem destruir só a humanidade por mero prazer, por mera futilidade, tá ligado? Isso é legal e que trabalha esse dualismo que a gente achou que ia ter e realmente trouxe. O Mahito em si, ele trabalha também uma questão muito boa, filosoficamente, da questão falando sobre a alma. No episódio lá ele fala sobre o conceito que ele tem de alma, como uma maldição ver uma alma e tudo mais. Isso é legal e trabalha também essa questão da falta de pressa, como a gente disse, porque você tem o tempo suficiente para trabalhar essa filosofia que ele quer apresentar ali. E não é uma filosofia vazia, como a gente vê às vezes aparecendo só para ter alguma coisa, uma frase de efeito. Não é o que eu chamo de filosofia Dragon Ball. Você tem realmente algo que o autor quis passar ali, trabalhado de forma legal. A gente vê isso bastante em Yu Hakusho, por exemplo. De luta, entre aspas, mas que tem todo um corpo por trás, um preparo, uma filosofia. Um trabalho interessante. Os animes antigamente, eles tinham um propósito de apresentar conceitos e conteúdos. Hoje em dia, parece que os animes são mais vazios e querem só... É pra passar o tempo, é apenas isso. Eu sinceramente não sei, eu acho que pode acontecer, sabe o que é aí? Um movimento de massificação, sabe? Tem muito mais anime hoje em dia, você tem animes ficando famosos por diversos motivos que talvez representem mais essa vertente que você comentou, porque, por exemplo, a gente pode citar o Parasite. Claro, o mangá é velho pra caralho, mas o anime é relativamente novo e apresenta toda essa grandiosidade. Tem muitos animes muito bons, atuais, que são os que eu prefiro assistir, que tem essa bagagem e tudo mais, esse conceitual, essa apresentação de história. Parasite é um exemplo. Jujutsu Kaisen já é um negócio mais shounen e tudo mais, que você já coloca naquele negócio de é só luta e mostrar que o cara pode ficar fodão do nada. Com esforço. Basicamente o shounen ele privilegia muito o esforço, então, né? O que eu quero dizer é assim, não vale a pena colocar ele comparando com Parasite. É um negócio mais seinen, mais adulto. Realmente outra proposta. Vamos falar então das lutas, já que é sim um anime focado em lutas também. E as lutas, na minha opinião, impecáveis. Acho que não tem nenhuma luta lá que você assiste e fala, isso aí eu não, sei lá, tá meia boca, sabe? Tudo tem uma apresentação muito boa. As lutas nesse anime tem que lutar pela sobrevivência, você luta por um ideal, por um foco, tanto que as lutas em si são poucas, né, até. Até que sim, dependendo se você for colocar numa balança. São poucas até. Eu tava vendo também que estavam falando que é um anime de terror. Eu, particularmente, eu sou medroso e tudo mais. O Rodolfo faz até live de terror aqui, pra quem não sabe, passando medo. Eu não gosto muito de terror. Eu assisti esse anime, não vi terror. Sabe qual é o ponto que eu acho do terror? Tá em cada um mesmo. É uma coisa muito subjetiva, pessoal. Às vezes tem gente que vai assistir isso e vai ficar com medo, vai realmente achar que é terror, talvez por causa de um certo nível de gore que existe ali, algumas coisas do gênero, talvez por isso. Também concordo com o Rodolfo, não é um anime que eu colocaria na lista de terror, sinceramente. Comenta aí o que você acha. Mais um ponto que eu acho importante ser ressaltado, e que tem que falar quando o assunto é shounen, é o humor. O humor de Jujutsu Kaisen é realmente muito interessante. Eu ri muito nas partes em que o Itadori faz referências, coisas da nossa época. Então, a filmes, outros animes, que fez parte também da criação de um contexto para tornar certa ação e certo plot muito forte no anime. Então esse é um ponto muito positivo. O humor do anime, ele é mais para quebra de expectativa. Ele não é um humor jogado. Ele tem esse humor clássico de shounen, sim, só que não exagerado, um shounen mais inteligente. Faz, como o Rodolfo disse, como quebra de expectativa, e eu acho isso muito legal. Em vez dele te apresentar um personagem 100% sério, que você não consegue ter empatia por ele, ele te coloca uns alívios cômicos. Como se uma pessoa séria, super forte, também pudesse, por exemplo, escorregar numa casca de banana, sei lá. Outra coisa também, como eu estava falando da quebra de roteiro, ele também te dá, vamos dizer que respiros. Muitas vezes ele tem um roteiro muito denso, em vários aspectos, em vários momentos. Ele faz você chegar no seu limite, como se você fosse sufocar mesmo. E depois ele vai lá e te dá um alívio cômico assim pra... vou te dar uma respirada aqui só pra... Só pra você não morrer? Só pra você aliviar. Pra eu te fazer sofrer de novo. É o que eu prego. Pra você sentir tristeza, você tem que sentir felicidade. Pra você sentir felicidade, você tem que saber o que é tristeza também. Mais ou menos por aí.
Pra finalizar, acho que 2 pontos importantes são: o anime ele te deixa preso, com vontade de conhecer mais do universo dele, da mitologia toda, dos equipamentos, por exemplo, dos conceitos, e uma saída muito legal para aquele clichê da pessoa expor o seu ataque, expor a sua técnica, é que ela se torna mais forte se você fizer isso, nesse universo de Jujutsu Kaisen. Então, basicamente, se o meu poder consiste em dar um socão na sua cara, se eu falar, vou dar um socão na sua cara, meu socão vai ser muito mais poderoso. Basicamente é isso. Eu achei essa uma saída muito inteligente. Esse arco se fechou muito bem e agora vem o intercâmbio. Talvez seja uma coisa mais torneio mesmo, como a gente tem em Yu Hakusho, em Dragon Ball, focada talvez em uma coisa mais de humor, um arco mais de humor, para sair um pouco desse peso. E que talvez vá acontecer algo meio na linha de The God of High School, algum acontecimento que vai quebrar no meio desse evento e que vai trazer eles de volta para a realidade, para a luta por algum motivo real, sabe? Esse arco que entra agora, ele vai apresentar os personagens depois de um treinamento, com suas habilidades já aprimoradas e tudo mais. Espero que, se for só isso, que seja, sei lá, 3 episódios, né? Porque já pensou, mas um arco de 3 episódios mostrando mais apresentação do personagem é sacanagem, né? Ou também a gente pode estar muito enganado e ser só mais 1 ou 2 episódios e finalizar mesmo, não ser um arco novo e esse hiato, entre aspas, ser só um recesso de final de ano. Comenta aí o que você acha, comenta também outro anime que você queira que a gente fale. A gente vai falar de Dororo em breve aqui no canal também. E não esquece de seguir a gente no Instagram, comentar aí o que achou do vídeo e suas opiniões, tudo mais. Esse é um quadro que a gente ainda está montando direitinho para vocês, então aceitamos a opinião, beleza? Então é isso, até a próxima. Falou! Falou!